Muito bom dia a todos os alunos do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde. Eu sou a professora Thalia Gondim e vamos dar continuidade às nossas aulinhas, né, de ativos dermatológicos, né? Hoje eu estou abordando aí o estudo de alguns nutricosméticos redensificadores, né, utilizados para redensificar a derme, né, dando um aspecto mais jovial à pele. Além da derme, né, como a gente viu na aula anterior, eu falei do colis, hoje eu vou falar do cartidis, que é o irmão mais velho do colis, digamos assim, é o irmão mais completo, né? É aquele irmão mais encorpado. O mesmo laboratório francês Aves, né? Tanto ele produz e disponibiliza no mercado o colis como o cartidis. E esses dois ativos, né? A Galena, né, o laboratório responsável por fazer essa importação, né, trazer da França e disponibilizar para todas as farmácias de manipulação. Na última aula, quando eu falei do colis, vocês lembram que o colis era um extrato, né, retirado da pele do peixe, né, que era rico em colágeno tipo 1, né? O cartidis, ele é retirado dos dejetos de pesca da arraia, né? Ou seja, era aquela parte da arraia que iria jogar fora. Não é como é que se diz? Algo que faz o incentivo maior da pesca da arraia. Não, são dejetos, são aquelas partes que não são utilizadas pela indústria alimentícia, que elas iam ser jogadas fora, né? Iam virar lixo orgânico. O laboratório Aves compra, né, dessas grandes indústrias pesqueiras, né, e é bom salientar que existe aí acordos, né, de que os parceiros, né, tanto que passam a pele lá do peixe, né, para o colis, tanto os que passam a cartilagem aí da arraia para a feitura do cartidis, eles obedecem uma série de requisitos, né, em relação à pesca, ao local de pesca, à época do ano de pesca, né, para evitar aí um efeito predador em cima, tanto lá da espécie, lá do peixe, né, quanto das arraias. Bom, quando eu falo que o cartidis, estou dando uma olhadinha na hora, viu, gente, para que essa aula também não se estenda muito, que a gente vai ver que tem muitos estudos clínicos em cima do cartidis. Quando eu falo do cartidis, eu quero dizer que ele, por eu chamar ele assim, um irmão mais velho, eu estou dizendo que ele tem mais atributos do que o irmão mais novo, né? Ele é mais encorpado, né? Ou seja, o cartidis é um extrato da cartilagem da arraia marinha, composto de polissacarídeos, né? Quem são esses polissacarídeos, professora? Quem são esses açúcares, né? Esses polissacarídeos, eles são um blend, né, digamos assim, uma mescla aí do sulfato de glucosamina com o sulfato de condroitina mais o ácido hialurônico, né? Além de minerais, eles contêm também uma grande porcentagem de quem? Do colágeno hidrolisado, né? Aqui no conceito, né? Deixa eu pegar minha canetinha aqui, ele fala bem certinho, o extrato da cartilagem da arraia, né, composto de 40% de polipeptídeos mais os minerais, né, nos minerais eu estou falando de fósforo e cálcio, né, olha que importante, né, fósforo e cálcio, aí eu tô mexendo, eu tô pensando em quem? Estou pensando em isso, quem pensou aí na formação óssea, acertou, né, ou seja, estou falando de sulfatos, de glucosamina e condroitina, né? Então, eu estou falando aí, eu estou envolvendo quem? Condrócitos, né? São os condrócitos que produzem aí, principalmente no meu tecido cartilaginoso, né? Aí, nas minhas cartilagens, né? Para fazer esse gel lubrificante, né? Fazendo com que o osso evite esse atrito aí. Então, o cartidis, ao meu ver, e ao ver de muitos outros especialistas que prescrevem, ele se comporta assim, de um caráter mais robusto, com mais informação, né? Ele fala aqui, né, que o peso dele, né, desse colágeno hidrolisado do tipo 2,
ele tem uma maior disponibilidade por causa do peso, né? O peso, deixa eu pôr minha canetinha aqui para não ficar atrapalhando, menos de 3.000, né? Abaixo de 3.000 Daltons, né? Então, são peptídeos, né? Muitos, mas muito pequenos, ou seja, viabilizando a biodisponibilidade desses peptídeos de colágeno, né? Lembrando que o polis era menos que 2.000 Daltons, aqui é menor que 3.000 Daltons, né? Aí aqui são os claims desse produto, né? Contribui para aumentar a sustentação, elasticidade e firmeza da pele, assim como o polis, né? Proporciona um alto poder hidratante na pele, o polis também favorece a melhora das propriedades mecânicas da epiderme e coadjuvante na prevenção da saúde das articulações e a formação óssea também, né? A gente viu isso aí, essa importância, né, do colágeno, porque o colágeno está distribuído em todos os tecidos, né? A gente vê o colágeno no tecido ósseo, nas cartilagens, nos músculos, nos tendões, nos ligamentos, nos vasos, não somente na derme. Então, quando eu faço uma reposição eficiente desse colágeno, né, que a gente chama hoje, né, peptídeos de colágeno, né? Ou seja, eu estou mostrando aí que são cadeias, né, curtinhas, né, de baixo peso molecular, eu vou ter os peptídeos, né, além dos peptídeos, eles têm polissacarídeos, né, são macromoléculas, né, e minerais, olha só que maravilha, né, teoricamente, né, um apelo bastante significativo, né, o uso do cartidis, né, aqui do claim da Galena, né, a Galena o laboratório farmacêutico, como eu falei, que está fornecendo material para que eu possa apresentar esses ativos para vocês, né? Cartidis, perfeita combinação, né, de peptídeos de colágeno com as GAGs, né, para sustentação e preenchimento da pele, né? Vamos ver o mecanismo de ação, né? Tanto na pele como nas articulações, eu vou ter o quê? Estruturas semelhantes, né? Eu vou ter fibras colágenas, eu vou ter as GAGs, né? Os glicosaminoglicanas, ou glicanos, como vocês queiram chamar, né? Aqui nesse corte, nesse desenho histológico da pele, né? Aqui está muito bem feitinho, eu estou vendo aqui a minha epiderme, né? A minha camada basal, e aqui, ó, a minha derme, lembrando que a derme é um tecido conjuntivo, né, que eu vou ter uma parte frouxa aqui, essa minha primeira parte do tecido conjuntivo, principalmente fazendo delimitação com essas papilas dérmicas, é onde eu vou ter o meu tecido conjuntivo frouxo, e aqui na parte de baixo, meu tecido conjuntivo denso, né? Eu vou ver, né, fica bem claro aqui, né, que eu vou ter a matriz extracelular aqui, eu vou ter fibras, ó, fibras de elastinas, eu vou ter colágeno, né, eu vou ter o ácido hialurônico, né, fazendo a composição aí dessa minha derme, né. Aqui já no osso, né, ó, o meu tecido cartilaginoso é composto por quê? Por colágeno, né, aqui eu tenho os condrócitos, né, os condrócitos eu vou ter o que? Produção, né, do sulfato de glucosamina, né, que são responsáveis aí os condrócitos, né, por essa produção aí, os meus condrócitos, né, de uma manutenção, né, aí de glucosamina, de condroitina, né, as minhas proteoglicanas, né, que são proteínas de ligação, vocês podem ver aqui, né, fazem parte aqui, né, da minha estrutura, né, do tecido cartilaginoso, né, então olha só a importância de ter essa estrutura aqui em perfeito funcionamento. Se eu não tenho tecido cartilaginoso, essas extremidades ósseas aqui vão ficar o quê? Em constante atrito, né, vão ficar em constante atrito, e é necessário, né, uma suplementação. Como eu falei na aula do polis, existe aí dentro da classe médica, né, escolas, né, científicas que defendem a suplementação com glicosamina e condroitina e colágeno, né? Por quê? Porque realmente esse mecanismo de ação não é bem estabelecido, mas que o paciente ele consegue passar para o médico uma melhoria, né? Uma melhoria na qualidade de vida depois dessa suplementação. Então, existe aí médicos que continuam bem
cautelosos com a prescrição dessas substâncias, né, desses ativos, né, e médicos que são totalmente a favor. Por quê? Porque percebe que, ainda que não seja um mecanismo bem estabelecido, há uma melhora, sim, na qualidade de vida do paciente. Agora eu vou pedir para nosso amigo Jailson me tirar da tela, né, não precisa vocês estarem aqui me vendo, se bem que hoje eu estou, né, no colégio CBMS, né, hoje eu estou aqui na unidade do CBMS, dando aula diretamente aí para vocês. Dando aula não, apresentando, né? Apresentando esses nutricosméticos para vocês, né? Jailson, me bota em tela cheia, tá? E agora, nessa outra tela aqui, eu vou ter o mecanismo, né? O suposto mecanismo não é bem um mecanismo de ação, né? É mais um roteiro do que acontece, né, quando se tem uma suplementação com cartidis, né? Aí aqui a gente só reforça para vocês em relação ao envelhecimento cronológico, né, que é algo natural, né? Lembra lá quando eu falei, né, dos expossomas, né? Ou seja, são os gatilhos externos e os internos, né? Existe uma classe científica filosófica que já apresenta, né, dados robustos que esse envelhecimento é disparado, esse gatilho endógeno é disparado a partir dos 20 anos, né? Mas também existem aqueles casos especiais, né, de dados em que bebês, né, rejeitados no ventre da mãe antes de nascer, já nascem com esses gatilhos, né, disparados, ou seja, uma contagem, né, um exame para contagem de telômeros, né, de observação dos telômeros desses bebês, os telômeros já vêm encurtados, né, que os telômeros encurtados como é que se diz, comprovação de gatilho para o envelhecimento, né? Então, não se pode afirmar categoricamente o envelhecimento só a partir dos 20 ou 25, mas se sabe que a partir dos 20 ou 25 anos de idade, os gatilhos endógenos já estão aí apostos, né? Também falo aqui um pouco, né, da necessidade, né, da reposição, né, tanto dessas proteínas da beleza, né, como no caso o colágeno, como das próprias GAGs, né? Então, a reposição se dá através do estímulo. Você consome o cartidis e o cartidis ele vai, de uma forma ou de outra, estimular, né? Aí ele faz a estimulação do fibroblasto, ele vai estimular os condrócitos, né? Em relação aqui, ó, esse desenho aqui, cadê minha canetinha? Eu estou com minha canetinha posta, você pode ver, né, uma derme normal e uma derme envelhecida, né? Uma derme envelhecida eu costumo chamar epiderme de telhado, né? Ou seja, o meu telhado começou a pesar mais, até porque a minha derme, ela não tem a mesma estrutura. Olha só essas fibras como estão pobres, né? Olha só as fibras. Olha só a falta aí das redes elásticas, né? Então, eu tenho uma derme aqui um pouco não, bem mais diferenciada do que a derme jovem, né? E quando o meu telhado aqui, por hiperqueratinização, né? Até mesmo aqui você vê nessas papilas aqui, eu vou ter problema de irrigação, ou seja, aí eu vou favorecer o quê? O desabamento desse telhado aqui para a minha casa de máquinas, né? Para a minha derme, né? O envelhecimento, ele impacta diretamente, não somente, gente, na produção de colágeno e de elastina, não, tá? Não é só parou de produzir colágeno, parou de produzir elastina. O fibroblasto, quando entra em senescência, né? Quando entra na velhice, ele contamina os fibroblastos ao redor, né? Ou seja, por isso essa necessidade da gente estar usando aí produtos químicos como o uso dos ácidos, né? Para que esses fibroblastos estejam em constante estímulo para o trabalho, né? Porque quando a gente tem um déficit aí da atividade desse fibroblasto, eu vou ter uma derme comprometida, desvitalizada, ou seja, até mesmo o fator de crescimento epidermal, né, vai ser prejudicado, eu não vou ter uma renovação eficiente, o fator de crescimento vascular também, né,
vai ser prejudicado, ou seja, eu vou ter um comprometimento da minha vascularização, eu vou ter aí um achatamento da minha derme de forma irregular, além de predisposição também com esse envelhecimento, eu vou ter uma pele mais discrômica, eu vou ter uma pele mais espessa, né, uma epiderme espessa, né, e vou ter uma perda aí da elasticidade da pele. Além disso aí, eu tenho que pensar também onde mais o colágeno está presente, no músculo, então eu vou ter perda de musculatura, né, o meu músculo vai estar comprometido, eu vou ter colágeno mais aonde? No meu tecido cartilaginoso, nas minhas cartilagens, nos meus ligamentos, não é isso? Então, eu vou ter um comprometimento em todas as estruturas onde o colágeno é peça fundamental para a vitalidade desses tecidos, né? Lembrando que dentro das proteínas, né, do homem, né, proteínas, aqui eu estou falando dos humanos, né, composto de colágeno, né, o colágeno ele faz aí 30 a 35% de todas as proteínas que existem no nosso corpo humano. Então, é bastante importante a suplementação, né? Lembrando que o colis é o colágeno do tipo 1 e o cartidis é o colágeno do tipo 2. Seguindo aqui foi um estudo, né? Um estudo in vitro, né? São estudos, efeito do cartidis na pele, né? O objetivo foi avaliar a atividade, né, do cartidis como nutricosmético. Lembrando que nutricosmético é um alimento ou parte de um alimento, segundo a Anvisa, né? Nos componentes da matriz extracelular da derme. Ou seja, aqui foi especificamente esse estudo para a derme, né? Ele quis avaliar a síntese das GAGs, né? Então utilizou-se aí um controle, né? Né, de fator de crescimento transformador, né? Fator de crescimento fator de crescimento transformador, isso mesmo, fator de crescimento de fibroblasto transformador beta, né? O de referência é o ácido ascórbico, o controle negativo, né? Então, aqui, eu não vou perder tempo aqui avaliando o gráfico com vocês, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, primeiro caso, né? 40 anos, segundo caso, 54 anos e terceiro caso, 33 anos. Ele não me deixa claro que se foi feito um balanço aí de várias mulheres com 40 anos, né? Me dá a entender, pelo que eu estou vendo, que foi um caso de uma mulher com 40 anos, o segundo caso, né? Ou seja, para mim, eu considero insignificante um estudo com uma pessoa, mas vamos dar uma olhada, né? Então, eu vou ter o controle, eu vou ter o fator de crescimento, né? O fator de crescimento, eu vou ter o ácido ascórbico, né? E eu vou ter o cartidis mais o ácido ascórbico, né? Uma associação aqui. E vamos ver os resultados, né? Desse controle do fator de crescimento, da vitamina C e da associação. Vamos ver o que foi que os cientistas, né? Encontraram. Resultado. O fator de crescimento, né? O fator de crescimento aumentou a síntese das GAGs logo após o terceiro dia. O cartidis mais o ácido ascórbico aumentou significativamente, né? A gente pode ver aqui, ó, significativamente comparado com os outros, né? Comparado com os controles, com o fator de crescimento e a vitamina C sozinha, né? O ácido ascórbico não aumentou significativamente as GAGs, e o cartidis mais o ácido ascórbico tem um efeito significativo sobre as GAGs na pele, né? Foi feito esse controle aí, essa análise, né? Após 3 dias e após 12 dias. E os resultados in vitro, né? Permitem prever as propriedades mecânicas in vivo com melhorias da derme, tonicidade e elasticidade, né? E uma atividade de hidratação na epiderme. Desta forma, o cartidis é adequado para a hidratação da atividade da epiderme e melhora das propriedades mecânicas da derme, né? A partir desse estudo aqui, né? Acredito que com 3 mulheres,
Eu não acho significativo, mas tudo bem, espero que mais na frente tenha estudos mais robustos, né? Estudos em vivo, pelo menos, né? Mais robustos, mas esse aqui foi para elucidar que in vitro tem sim, principalmente como foi feito aqui, né? A associação, né? A vitamina C sozinha, ele mostrou que não tem efeitos significativos, e a associação do cartidis com ácido ascórbico, que é a vitamina C, sim, que teve efeitos, né? Significativos, né? Então, vamos para o estudo em vivo, né? Que é mais importante, né? Esse estudo em vivo foi feito pela USP, né? Em Ribeirão Preto, né? Pela professora Patrícia Maia Campos e colaboradores, né? Eles estudaram cartidis em peles brasileiras fotoenvelhecidas, né? Avaliaram aí redução de rugas, elasticidade, síntese de colágeno e hidratação, tá? Aí aqui já me diz mais coisas, né? 43 voluntários saudáveis, a idade de 45 a 59 anos, né? Presença de rugas, fototipo 2 e 3, né? Ou seja, e olha aqui, 90 dias, né? Então já é bem interessante. Aqui ele sempre faz esse estudo de ecogenicidade, né? Que eu já disse a vocês que esses espaços aqui eles são suprimidos, né? Ao placebo, aqui eu não tenho esses espaços negros, né? Ou seja, isso me dá a entender que eu vou ter estruturas aqui na minha matriz extracelular e aqui eu tinha faltando, né? Então, vamos dar uma olhadinha nesses estudos aqui. Bom, houve aí uma redução, né, de rugas e poros, né? Aqui são as fotos, né? E observou-se um aumento significativo da ecogenicidade, né, da derme como cartidis em relação ao placebo, né, sugerindo uma melhora na densidade da derme, né. Vamos ver mais resultado. O cartidis, ele promoveu redução nas rugas cutâneas, na região frontal, nasolabial e periorbital da face, né. Aqui nessas imagens aqui, né, em 3D, né, vocês podem apreciar mais, né, esse resultado em relação aos poros, né, ósseos, né, mais correto seria ósseos, né. Outro resultado, né, é a redução, né, desses ósseos, né, após 90 dias, também positivo, né, além das rugas, né, redução das rugas cutâneas frontal, nasolabial, periorbital, né, eu ainda tive uma melhora aí no meu aspecto da pele em relação aos poros, né, dos ósseos, né. Bom, ainda nesse mesmo estudo, né, o cartidis mostrou uma diferença na deveria ser elasticidade, né, da pele, né, bom, vamos ver aqui, redução de 60% no parâmetro da pele irregular, né, já entendi, é uma redução naquele aspecto alaranjado da pele, né, ou seja, deixa a pele mais lisa, né. Aqui são as fotos, né, que demonstram esses resultados, né. Houve um aumento do score 3, né, relacionado à presença de colágeno grosso, né. Bom, gente, esses estudos aqui, eles estão só para mostrar que realmente aqui é bem significativo esse estudo, porque foi desenvolvido na USP, né, na Ribeirão Preto, com brasileiras, né, um número adequado, né, aí de pacientes, né, mais de 40 pacientes e 90 dias de tratamento, isso é interessante, né. Bom, resultado, né, o cartidis reduziu 100%, né, do colágeno aglomerado e aumentou 20% do colágeno grosso, né, após o período de 90 dias, além da redução, né, da elastose, né, que essa elastose aqui é aquele processo de quebra da elastina, né, colágenos e elastinas. Então, tem a elastose, né, que é essa enzima aqui vai lá e degrada a minha elastina, né. Após 90 dias, né, mesmo estudo, né, os participantes foram questionados sobre a percepção, isso é importante, né, você, após o tratamento, né, indagar a partir de questionários bem elaborados, né, para sentir a percepção do paciente, né. Elas relataram melhora do tônus da pele, firmeza, hidratação e uma melhora nas rugas, né, diante das pacientes, né, que foram tratadas
com o efeito placebo, elas não perceberam tanto essas modificações, tá? Aqui é outro estudo, né, em modelo de osteoartrite, né, moderada em modelo animal, né? Aqui foi suplementado, né, por 4 semanas diariamente o cartidis, né, versus o placebo, né, só água, né? Resultado, como podemos observar, melhorou a estrutura do colágeno, né? A partir dessa foto aqui, apresentado pela coloração vermelha, né? Aqui está mais bonito, né? O vermelho aqui está mais bem posto, né? Quando comparado ao placebo. Efeito também aqui, esse outro estudo, na mobilidade, né? O cartidis foi comparado com um placebo no parâmetro de mobilidade em ratos, né? E qual foi o resultado? O resultado promoveu melhora da mobilidade, né? Já no tempo 3, né? E melhor e mais rápida recuperação de 21% quando comparado ao placebo, né? Em relação ao efeito da mobilidade. Efeito na dor, que é muito importante para aqueles pacientes acometidos por artrite, osteoartrite, perda, né? Perda aí da óssea, né? Do material ósseo, né? Tem pacientes que estão muito fragilizados, né? O estudo foi realizado para avaliar a sensibilidade, né? Quando a dor sentida, né? O resultado foi que a suplementação, né, com o cartidis promoveu 49% a mais quando comparado com o placebo, né, quase 50%, gente, ou seja, né, recuperação, né, do paciente, né, sentir-se melhor em relação à dor, um aumento aí de 49% para os pacientes, para os suplementados, né. Bom, aí aqui foi um estudozinho, né, com 75 voluntárias na França, né, como laboratório ABS é francês, né, a idade de 25 a 50 anos, administrado aí o cartidis, do corpo XFH, o cartidis de 500 miligramas, né. Vamos dar uma olhadinha só nos resultados, né, não vou ler não. Primeiro foi feito aí, né, um tipo de separação de questionário, né, das voluntárias, o que ela estava sentindo, né, o que ela diria do cabelo dela, o que ela diria da unha dela, né, o que ela diria do rosto, né. Então, eu tinha aí no dia 0, né, 20% das pacientes totalmente satisfeitas com o cabelo, né, e 80% totalmente insatisfeita, né, no tempo 0, né. Em relação às unhas, 19 satisfeitas, 78 insatisfeitas. Em relação ao rosto, né, 12 satisfeitas, né? E olha a idade, 25, 50, 12 satisfeitas é muito pouco, né, gente? Mas vamos lá. E 88 insatisfeitas, né? Então, no primeiro mês, né? No primeiro mês, após a suplementação, né, do cartidis, 500 miligramas ao dia, cerca de 86% das participantes tiveram uma opinião positiva sobre aquilo. Cerca de 3 em 4 participantes estão satisfeitas e mais de 50% o recomendariam, né, em relação a unhas e cabelo. No segundo mês, né, aumentou, né, foi para 96%, né, a satisfação desses pacientes, né, e mais de 4 em 5 participantes satisfeitas, né, e 3 em 4 recomendariam, né, em relação a cabelos, unhas e pele, né. No terceiro mês, né, 94% das participantes, né, já estavam aí satisfeitas, né, 94% ainda tem uma opinião positiva sobre o cartidis, e quase 4 em cada 5 participantes estão satisfeitas, 70% recomendariam, né. Bom, eu acho que esse aqui está repetindo, né, não, tá não. Após um mês após o fim da suplementação. Gente, vale salientar aqui que qualquer suplementação deixa depósito, né? Ou seja, não é você parou de tomar, não é que você parou de tomar, né, perdão, que você vai imediatamente não perceber mais a melhoria. Existe um depósito, né? O corpo ainda fica com esse produto há algum tempo, né? E foi feito aí um mês após a suplementação, né, mais um questionáriozinho,
né? Então, resultado, quase 3 em 4 participantes continuavam recomendando, né, o Cartidis. Além disso, também foi constatados efeitos clínicos visuais após 3 meses, com a redução de 25% nas rugas, aumento de 38% na densidade da derme e melhora na textura da pele, né? Mesmo depois de 1 mês de parado a suplementação, né? Os benefícios, né? É que o Cartidis, ele possui, né, peptídeos marinhos de baixo peso molecular, menor que 3.000 Daltons, né? Menor que 3.000 Daltons, ou seja, eu garanto aí a biodisponibilidade, né? Combinação exclusiva, né, de 60% de peptídeos de colágeno de baixo peso molecular, né? Eu tenho 60% de colágeno, né? Mais 40% de GAGs, né? De GAGs, desses 40, mais ou menos 5 de ácido hialurônico. Além disso, eu vou ter minerais, né? Lembra? Fósforo e cálcio, né? Estudos clínicos comprovam quanto à sua eficiência, né, na hidratação da pele e redução de rugas, né? Aqui, mais uma vez, a biodisponibilidade, por causa do tamanho molecular, auxilia na elasticidade, firmeza, hidratação e tonicidade cutânea, né? Coadjuvante, né? Aí nos cuidados da saúde das articulações e ajuda a minimizar, né, o diâmetro dos poros, né? Tem uma melhoria aí dos ósseos, né? Aplicação, né? O Cartidis é indicado, né, para melhoria da pele, né? Melhor, deixar a pele mais firme, mais hidratada, com a tonicidade adequada. Também pode ser utilizado aí para saúde articular, né? Devido aí a ser fonte de colágeno e GAGs, né? Que contribui para a resistência e melhora a lubrificação articular. E as possíveis associações, né? Do Collins, que a gente viu, o irmão dele, né, o irmão mais novo, o Oliolar, que a gente vai ver na próxima aula, e o Nutricolin, que é o silício, né, biodisponibilizado. Esses dois aqui, o Mobley e o Boswell, nós não iremos abordar essas duas estruturas, tá? Aqui há apenas algumas sugestões, né, lembrando, né, das possíveis associações. Eu não vou entrar aqui em cada fórmula, né, porque o tempo já se esticou demasiado, né, já vi que a gente já passou aí da horinha, né, mas aqui é só para vocês verem, né, sempre, como eu falei lá no Collins, né, sempre que a gente fala de unhas, peles e cabelo, eu vou ter a biotina, eu vou ter o complexo B, né, eu vou ter aminoácidos, né, o silício orgânico biodisponibilizado, né? Melhoria de melasma, por quê? Por causa desse ativo aqui, né? Que ele é ótimo, né? Ótimo ativo quando eu tenho exposição solar, o Red Orange, o Liolar, Picnogenol, né? Enfim. Aqui mais sugestões, né? Sempre aí associado à vitamina C, tá, gente? Vamos sempre pensar no Cartidis. Ele pode ir sozinho, né? Mas vamos sempre, para obter os melhores resultados, associar ele à vitamina C, né? Vitamina C a partir de 200, né? Já tá funcionando muito bem, né? Bom, minha gente, então, foi um prazer conversar com vocês sobre o Cartidis hoje, né? Nas próximas aulas aí, vamos abordar o Liolar e o Red Orange, né? Red Orange ou Red Orange, seja lá como vocês queiram pronunciar, para deixar em inglês o nome, né? Deus abençoe todos vocês e até o próximo ponto. Recife, Pernambuco.